Senhor presidente Renan Calheiros, sempre presidente Fernando Henrique Cardoso, senador Aécio Neves, doutor Edmar Baixa, doutor Gustavo Franco, senhores senadores, senhores deputados, senhores líderes, senhores prefeitos, autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Presidente Fernando Henrique, eu acho que essa sessão precisava acontecer, ela precisava acontecer. Porque, veja o senhor, nós estamos fazendo 20 anos de existência do Plano Real. Eu entrei na faculdade com 18 anos. Com 20 anos eu era terceiranista de engenharia, estava no terceiro ano de engenharia. Com 20 anos, há uma infinidade de jovens que estão hoje na faculdade, já estão trabalhando e que não conheceram a inflação. Não sabem o que eu sei, porque quando eu fui governador, em 91, pela segunda vez, eu enfrentei inflação que chegou a 20% ao mês. Eu guardo, senador Aécio Neves, memórias terríveis da inflação de 20% ao mês. Eram as greves, era a reposição salarial, era a correção monetária. Eu guardo trauma do meu tempo de governador pelo produto do que foi a inflação. Inflação que o Plano Real acabou. Talvez este seja o momento de fazer a reflexão devida, porque as pessoas se habituam às coisas boas e acham que ninguém fez nada mais do que a sua obrigação. Agora, eu acho que esse é o momento de relembrar como foi duro fazer aquilo que era obrigação. Eu não participava da equipe econômica, mas eu tenho certeza de que o Plano Real fundamentou-se no tripé básico. No estabelecimento de metas de inflação, no câmbio flutuante e no estabelecimento de um superávit primário. O que era mais difícil de ser enfrentado para debelar a inflação? Era fazer de um câmbio alocado, fazê-lo flutuante? De complicado. Câmbio flutuante envolve competitividade do país em exportar para gerar divisas, em ter credibilidade para atrair investimento direto. Naquela época o Brasil não tinha nada disso. A tarefa de estabelecer o câmbio flutuante, além de corajosa, era dificílima. Estabelecimento de superávit primário. Essa é a responsabilidade fiscal, é arrecadação versus despesa. Essa está nas mãos do governo, desde que ele seja responsável. Não, estabelecimento de meta de inflação, isso é a consequência de tudo. O que foi o mais difícil de todos esses elementos do tripé? Eu acho que não foi nenhum deles. Vendo de fora, presidente Fernando Henrique, eu acho que o mais difícil foi destruir a memória inflacionária. Quantos planos existiram antes do Plano Real? Vários. Plano Bresser, Plano Verão, plano não sei o quê. Nenhum deles vingou, professor Baixa. Porque, com muita engenhosidade, se criou a URV. Mas mais do que a URV, num segundo momento se fez uma lei que acabou a correção monetária, se fez a lei de responsabilidade fiscal, se fez a renegociação das dívidas dos estados e municípios, tudo isso para fazer parte de um programa de estabilidade da economia, bem engendrado. Mas aí é onde entra o grande fator, que difere os tempos de 20 anos atrás com os tempos de hoje. Eu ouço falar que às sextas-feiras, de 18h30, sob a chefia do chefe da Casa Civil, durante 8 anos ocorria uma reunião da Câmara de Políticas Econômicas, O maestro, o presidente da República, não se fazia presente, mas estavam lá o Banco Central, estava lá a Fazenda, o Planejamento, estavam lá as pessoas que harmonicamente, sem disputar umas com as outras, mas raciocinando umas com as outras, trabalhando para debelar a inflação.
O maestro chama-se Fernando Henrique Cardoso, que deu ao país o seu grande patrimônio de inflação civilizada. E talvez hoje, decorridos 20 anos de estabilidade da economia, seja o momento certo de fazer a reflexão a esses jovens que nunca conheceram como eu conhecia a inflação, de darem valor ao fim da inflação e conhecerem o mérito de quem tem mérito para fazer o que foi feito. Porque há um contraponto a ser observado. Líder em Baçaí, Fernando Henrique entregou a presidência da República. Eu não digo que estivesse um mar de rosa, mas o país tinha as finanças equilibradas, tinha quadros de responsabilidade nas funções, tinha uma projeção de modernidade apontada com as agências reguladoras, tinha um padrão ético respeitável, e entregou um Brasil novo a quem o sucedeu, democraticamente. E qual é o Brasil de hoje? É o Brasil de um baixo crescimento em 4 anos, 1,9 pontos percentuais de crescimento de PIB. Pelo amor de Deus, isso é o legado de Fernando Henrique Cardoso. Em 4 anos, 1,9 pontos percentuais em média de crescimento de PIB. Para um país que teve a inflação domada. É um país hoje que luta com taxa de juros. É o único remédio que o governo tem para combater a inflação resistente. Porque não tem coragem de combater o mal maior, que é o gasto público de má qualidade, porque vai de encontro aos seus interesses políticos, dos seus apadrinhados. O país de hoje é um país incompetitivo e desindustrializado. Incompetitivo porque não tem infraestrutura, investe 2,5% do PIB, são os investimentos federais. É um país de carga tributária incivilizada, de uma taxa de juros que é uma das maiores do mundo, incompetitivo, fadado ao fracasso. Superávit primário, mantido com a famosa contabilidade criativa. Essa é a novidade que nos tirou a credibilidade internacional. O Brasil hoje é um país sob risco no plano da credibilidade internacional, porque inventou uma contabilidade criativa que tirou a responsabilidade ou a credibilidade dos números do Brasil junto à comunidade econômica internacional. Uma Petrobras enrascada, um patrimônio dos brasileiros, usada politicamente em campanha eleitoral, que hoje se encontra mazelada, enrascada pelo mau uso, feito pelo governo diretamente. Investimentos poucos e lentos. E o pior de tudo, a perda da credibilidade, por todos estes fatores. Mas, Fernando Henrique, eu fiz questão de vir aqui, dar esta minha palavra rápida, para dizer que aqui eu lembro a figura de Marco Maciel, o seu vice-presidente da República, um homem afável, colaborador, que só lhe criou facilidades, nunca dificuldades. E para dizer que ele, que é um democrata como eu, raciocinando como eu junto com vocês, tucanos, eu quero dizer que eu penso. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Quem fez o cesto foi essa equipe que está aqui, que viabilizou o Brasil moderno. Cesteiro que fez um cesto, faz um cento. E nós estamos vivos, de pé, prontos para a luta. Obrigado.